Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre termodinâmica. Falaremos sobre pressão e um tópico meio geral aqui que eu estou chamando de equação de Clapeyron. Não é a única equação envolvida que existe. Pequenas mudanças na equação produzem também nomenclaturas diferentes. Então, nós teríamos equações de fulano de tal, equação dos gases perfeitos, tá? Mas a gente vai resumir tudo e chamar de equação de Clapeyron, tudo bem? Eventualmente vocês vão ver lei de Charles e coisas do tipo, mas não vamos entrar nesse tipo de detalhe. Vou colocar o nosso conteúdo aqui de lado e começar a nossa aula. Muito bem, isso que eu tenho aqui é uma coisa que muita gente tem em casa, é uma panela de pressão. Nós usaremos ela para exemplificar as grandezas e propriedades que fazem parte desse nosso conteúdo, tudo bem? Para que a gente consiga ver o que acontece dentro da panela de pressão, eu vou pegar aqui a minha faca, tudo bem? E o que nós faremos? Iremos cortar a nossa panela de pressão. Então eu venho aqui com a minha faca e farei um corte para que a gente consiga enxergar dentro da panela. Tudo bem? Muito bem. A panela de pressão é uma panela fechada e vedada, ou seja, eu evito que coisas saiam dela e que coisas entrem nela, tudo bem? Essa tampa aqui vai presa no cabo e aqui em cima eu tenho um pino que já já a gente vai ver como é que funciona. Dentro da panela eu tenho água e aqui embaixo o fogo aceso. Muito bem. Conforme esse tempo for passando e essa chama continuar acesa, nós vamos perceber o quê? Que vai começar um processo de mudança de fase aqui nessa água. Surgirão algumas bolinhas que irão caminhar do fundo da panela de pressão até a superfície dela. Algumas dessas bolinhas vão inclusive escapar da superfície do líquido, formando um vapor, pelo menos, né? Bom, esse vapor vai se acumulando, como a gente já viu em qualquer quantidade de água que é na qual é adicionada energia. Muito bem, e assim vai acontecendo. Só que chega uma hora que essas partículas de água em suspensão aqui começam a ocupar um volume cada vez maior. E esse volume cada vez maior vai fazer com que a minha tampa e as paredes da minha panela de pressão comecem a ser pressionadas. Essas partículas vão pressionando a panela em todas as direções, fazendo com que a panela tente se expandir. Porém, isso não acontece. A panela é feita de um material muito resistente e ela não vai se expandir pela simples pressão realizada por essas partículas aqui de vapor. Mas o que podemos observar aqui é um aumento da minha pressão. Perfeito? A pressão ela começa a aumentar, aumentar e aumentar. O que nós sabemos aqui sobre o funcionamento dessa panela de pressão? Sabemos o seguinte, ó. Vou colocar a panela aqui ao lado. Muito bem. O que nós sabemos sobre esses estados dos quais estamos falando, esses estados nos quais a matéria se compõe? Muito bem. Nós chamamos de estados de aglomeração e temos basicamente três estados. Um deles é o estado sólido. No estado sólido, nós temos que as moléculas ou átomos ou partículas que formam o objeto, elas têm uma distância aproximadamente constante e o objeto em si tem um formato
aproximadamente constante também. Já o outro caso, que é da aglomeração no estado líquido, o que que nós temos? Nós temos que a substância, ela ocupa o formato do recipiente. Se eu coloco isso daqui, transfiro esse líquido para um outro recipiente, ele vai adquirir outro formato. Porém, a distância entre essas partículas ou moléculas ou o que for que componha essa substância é algo aproximadamente constante. No final, o que que nós teremos? A situação em que nós temos o estado de aglomeração, que chamamos de gás. E nele, as partículas ou moléculas ou o que mais compuser essa substância, elas não terão uma distância fixa uma das outras. Algumas estarão mais afastadas, outras estarão mais próximas. E esse é o estado de aglomeração que nós chamamos de gás. Muito bem. Agora pega essa informação e pensa o seguinte, olha só. Eu tenho aqui novamente a minha panela de pressão. Se a ideia é que eu cedo energia para a panela de pressão a partir da chama e ela vai dando energia para essas moléculas vão ganhando energia cinética. Lembrem, energia cinética é aquela energia relacionada com o movimento. Isso faz com que elas ganhem tanta energia que em algum momento elas rompam essa superfície da água e comecem a se transformar num gás, ou seja, do estado de aglomeração em que elas estavam ocupando o formato do recipiente e com uma distância aproximadamente constante entre elas, agora com tanta energia que elas têm, elas não conseguem mais ficar numa distância constante umas das outras. E isso vai fazer com que eu tenha uma mudança de estado. Só que essa mudança de estado, ela vai acontecendo e vai fazendo com que mais e mais moléculas ocupem a parte de cima da panela. E esse fato provoca um aumento da pressão interna dessa panela. Esse aumento da pressão interna vai provocar um outro fenômeno aqui, que eu vou observar. Essas moléculas todas vão começar a pressionar as paredes da panela e, por consequência também, pressionar a superfície dessa água. Então, eu vou ter uma pressão cada vez maior sobre essa superfície e essa pressão vai tornar cada vez mais difícil eu transportar esse material do estado líquido para o estado gasoso. Dessa forma, eu terei também um aumento na temperatura e na quantidade de energia que eu preciso dar para essa água para que ela mude de estado. Eu tenho um aumento do meu ponto de ebulição, a temperatura de ebulição dessa água, que normalmente é 100 graus Celsius ao nível do mar, né? Pode alcançar um valor próximo de 120, 130 graus Celsius. Isso vai fazer com que o alimento que esteja aqui dentro da panela de pressão consiga alcançar temperaturas superiores aos 100 graus Celsius. Numa panela aberta, a maior temperatura que o objeto, o alimento que você está cozinhando vai alcançar é 100 graus Celsius. Por que isso? Quando nós já vimos, né, anteriormente, quando tem uma mudança de estado, ela sempre ocorre a uma temperatura constante. Se na panela aberta a água alcança no máximo 100 graus Celsius, o alimento também vai alcançar no máximo 100 graus Celsius. Porém, se eu exerço essa pressão sobre a água e dificulto a mudança de estado, por consequência, aumentando a temperatura de ebulição, eu vou fazer com que o alimento seja cozido numa temperatura ainda maior, e isso reduz o tempo de cozimento.
O ideal é você preencher a panela de pressão com água mais alimento apenas até metade. Por quê? Se eu preencher com muita água e muito alimento, eu vou ter uma região aqui muito pequenininha para suportar esses gases. Ou seja, eu vou ter uma pressão baixa, já que eu terei um volume pequeno de gases pressionando a superfície do líquido. Perfeito? E se eu colocar pouca água, o que eu terei? Eu terei que, quando essa água começar a evaporar, começar a entrar em ebulição e fazer a mudança de estado, existe a possibilidade de toda a água evaporar, ocupar toda a região da panela, e aí o seu alimento vai secar. Portanto, conforme eu vou aumentando a temperatura da água, a pressão interna vai aumentando também. Se eu aplicar energia o suficiente nessa quantidade de água, uma possibilidade é que nessas pontas aqui da panela, onde o material é mais frágil, eu tenha o escape, eu tenho um rompimento do material, gerando uma explosão. Uma explosão que, por sinal, é muito perigosa e é sempre importante tomar cuidado com esse tipo de ferramenta, tudo bem? Só que o que significa essa explosão em termos físicos? Significa um aumento de volume. Qual é o resumo de todo o nosso estudo até então? Que a relação de pressão com volume e temperatura é uma relação constante. Isso daqui é um C, um T e um E, tá? Essa relação é constante. O que nós percebemos? Conforme a temperatura vai aumentando, aqui no meu exemplo, tá? Conforme essa temperatura for aumentando, o que teremos como consequência? Um aumento da pressão e um aumento do volume. Perfeito? Então, nós vimos aqui que essa situação me garante uma constante. Mas qual constante é essa? Essa constante é igual a N. O que é esse N? N é a quantidade de material que eu tenho. E essa quantidade é medida em mols. Vezes R. O que é esse R? R é uma constante, é a chamada constante universal dos gases. E esse valor aqui, que nós estamos observando, pressão vezes volume sobre temperatura, sempre será igual à quantidade do gás em mol vezes a constante universal dos gases. A constante universal dos gases pode ser descrita com diversas unidades, tá? Vocês sempre vão ter que observar bem qual é a unidade que o enunciado está apresentando para conseguir adequar as grandezas e as informações também do enunciado à constante universal dos gases. O que eu quero dizer com isso? Essa constante universal dos gases pode ter este valor aqui, ó, 0,082 atmosferas ATM vezes litro dividido por Kelvin vezes mol. Essa é uma opção. Pode aparecer assim no enunciado de vocês, principalmente na região onde está demonstrando quais são os dados necessários para a resolução. Mas também esse mesmo R aqui, ele pode ser descrito em outras unidades. E por consequência, o seu valor numérico também será diferente. Ela pode ser descrita então como 8,3 joules por mol vezes Kelvin.
Se vocês estiverem num exercício em que ele mostrou a constante universal dos gases e ela está aparecendo, esse valor aqui, ó, 0,082 atmosferas vezes litro por Kelvin vezes mol, a sua pressão vai ter que estar em atmosfera, seu volume em litros, a temperatura em Kelvin e a quantidade de matéria em mol. Porém, se ele demonstrar esse valor aqui, 8,3 Joule por mol vezes Kelvin, a sua energia precisa estar em Joule, o que significa você ter a energia em Joule, que você está medindo a sua pressão em Pascal e o seu volume em metro cúbico. Perfeito? Nesse caso, todas as suas unidades terão que estar adequadas à constante. E é isso que eu chamei de equação de Clapeyron, tá? Essa equação, na verdade, a equação de Clapeyron, ela tem um formato específico, porém, a gente vai resumir ela em todos os formatos específicos como sendo uma coisa só. Vou colocar ela aqui ao lado para que a gente continue o nosso enunciado. Se, então, pressão vezes volume dividido por temperatura é uma constante, uma outra coisa que eu posso fazer aqui é, ao invés de igualar isso daqui com essa constante, eu posso escrever da seguinte forma: a minha pressão vezes o meu volume. Então, vejam só, minha pressão numa certa situação, que eu estou chamando de P1, vezes o meu volume na mesma situação, que eu estou chamando de V1, dividido pela temperatura na mesma situação, no mesmo cenário, que eu estou chamando de T1, deverá ser igual a uma constante, não é mesmo? O que significa isso? Que as mesmas grandezas, as mesmas variáveis na situação 2, a relação entre elas vai ter que dar o mesmo valor. Tudo bem? E essa é a lei geral dos gases perfeitos. Essa daqui que eu estou sublinhando. Perfeito? Lei geral dos gases perfeitos. Muito bem. Vou fazer aqui um breve resuminho sobre o que nós temos até então e depois não se esqueçam de fazer os exercícios. Qual é o resuminho então? Pressão vezes volume é igual a N, que é a quantidade de mols, vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Inicialmente, a gente tinha colocado essa temperatura embaixo aqui no denominador desse termo aqui, P vezes V. É mais comum ser escrita desta forma, tá? Não que faça muita diferença, mas enfim. E também outro formato que teremos é que P1 vezes V1 sobre T1, ou seja, pressão vezes volume sobre temperatura num certo cenário, numa certa situação, uma certa condição, será igual à mesma relação P2V2 sobre T2 em uma outra situação. Por enquanto é isso, os exercícios estarão na descrição do vídeo e até mais. Não se esqueçam de tomar banho, não é porque vocês não saem de casa que não precisam tomar banho, tá? Tchau, tchau.